Trechos da obra Autobiografia de um Yogi de Paramahansa Yogananda. Ele que tinha como nome original Mukunda Lal Ghosh, teve 8 irmãos, entre irmãos e irmãs, nasceu em 5 de janeiro de 1893 em Gorakhpur, na Índia, próximo ao Himalaia, lá pelo nordeste da Índia. No sistema de castas, ele seria da casta Kshatriya. O pai dele era Bhagavat Sharan ou Charan Ghosh e a mãe era Gyana Paba Ghosh. Ele, no seu centro de vida, tinha como base a busca das verdades últimas, a relação entre guru e discípulo. E guru quer dizer gu, né, quer dizer trevas, ru quer dizer o que dissipa. E a lógica do yoga, que seria essa união, essa ligação. Ele fala já na obra, não é, dessa eterna lei de justiça, lembra do símbolo, não é, de Ashoka, um dos governantes que conseguiu aquilo que a nós parece a mera aspiração de um visionário. Desfrutando do maior poder material possível, ele organizou a paz. Renunciou deliberadamente à guerra como um processo político. A felicidade se fundamenta na moralidade e na santidade, fala. Diz que deve-se combinar energia, benevolência, justiça e caridade. Diz que a lei cósmica, o Dharma, visa a felicidade de todas as criaturas, de modo que Deus é amor. Assim, ele fala que os livros podem divertir, instruir e edificar. E lembra que Paramahansa, né, porque Parama quer dizer mais elevado ou supremo. E Hansa quer dizer cisne. E esse nome ele vai adquirindo quando ele realmente assume a posição de monge. Ele era um discípulo de Sr. Ikiteshwar, e aí ele pega esse nome Paramahansa, né? Então Paramahansa quer dizer mais elevado ou supremo, né? O Parama. E o Hansa quer dizer cisne. Então seria essa ideia, né? Significando um ser que atingiu a mais elevada percepção de seu verdadeiro ser e da união deste ser com o Espírito. É importante aqui nos trechos que eu fui separando para que a gente vá refletindo, às vezes usando durante as meditações. Mentes muito fortes, contudo, podem transcender todas as dificuldades físicas e chegar à realização divina. Obtido o conhecimento da realidade, já não se experimentam os efeitos das ações passadas, em virtude da irrealidade do corpo. A sabedoria é o maior depurativo. O corpo é um amigo traiçoeiro. Dê-lhe o devido, nada mais. Dor e prazer são transitórios. Suportem com calma todas as dualidades, tentando ao mesmo tempo colocar-se fora do alcance da influência delas. A imaginação é a porta pela qual entra tanto a enfermidade quanto a cura. Desacredite a realidade da doença mesmo quando estiver doente. Um visitante ignorado baterá em retirada. Nos homens superficiais, os peixes dos pequenos pensamentos provocam muita agitação. Nas mentes oceânicas, as baleias da inspiração mal encrespam as águas. Com o tempo, demoli todos os muros de racionalização e de reserva subconsciente, por trás dos quais a personalidade humana geralmente se escuda. Na Índia, a paciência é a lei não escrita para os que buscam a verdade. Deus é alegria sempre nova. Use a espada de seu discernimento. A verdade é intemporal. Fazendo, algum dia feito, perseverem na meditação. Nada que faço sou eu quem faz. Assim pensará quem se atém à verdade das verdades, sempre seguro de que este é o mundo dos sentidos que brincam com as sensações. Difícil
é ultrapassar o véu divino das várias aparências que me escondem. Mas os que me adoram a transpassam e chegam além. Como é importante que a gente perceba que no livro ele vai citando trechos, ora ele falando, ora Larisse Marasaia, ora Yukteswar, ora Badaji, ora outros mestres que ele teve a oportunidade de conhecer, outros gurus, ora o próprio Criador falando. Então, como aqui a lógica é a reflexão nas palavras, eu vou eleger quem é que está falando. Então é importante que a gente vá vendo cada um. E ele diz: vida religiosa é colocar de lado o que tiver na cabeça, desejos e ambições egoístas. É dar liberalmente o que tiver na mão e nunca recuar ante os golpes da adversidade. Certos escritores ocidentais alegam que o objetivo hindu é o de tímida fuga de inatividade e de retraimento antissocial. Contudo, o quádruplo plano védico para a vida humana é bem equilibrado para as massas, reservando metade do tempo ao estudo e aos deveres domésticos, a outra metade à contemplação e às práticas de meditação. O Bhagavad Gita diz que nenhum homem pode escapar de agir, evitando a ação, e ninguém chegará aí à perfeição pela mera renúncia. Não, e nenhuma fração de tempo, em qualquer tempo, permanece inativa. A lei de sua natureza a compele, mesmo sem querer agir. Despertos em Deus, os verdadeiros santos efetuam alterações neste mundo de sonhos através da vontade harmoniosamente sintonizada ao criativo sonhador cósmico. Morra se for preciso. Jamais acredite que você vive pelo poder do alimento e não pelo poder de Deus. Ele que criou toda forma de nutrição. Ele que concede o apetite, invariavelmente providenciará a manutenção para o seu devoto. Não imagine que é o arroz que o sustenta, nem que o dinheiro ou os homens garantem sua subsistência. Poderiam ajudar se Deus lhes tirasse o sopro da vida? Eles são apenas seus instrumentos. A ordem cósmica que sustenta o universo não é diferente da ordem moral que governa o destino do homem. A unidade com o Espírito deve ser o único objetivo. A limalha de ferro do karma é atraída apenas para onde ainda houver um ímã de ego pessoal. Como a verdadeira natureza de Deus é a bem-aventurança, o homem em sintonia com ele experimenta a alegria genuína e ilimitada. A face de Paranabananda irradiava luz divina. A paz de um outro mundo penetrou em meu coração. Todo o medo voara para longe. Um mestre plenamente iluminado, nesse perfeito e imutável estado de consciência, o yogi não encontra dificuldades em desempenhar os seus deveres mundanos. Contentamento em todas as circunstâncias. Adquira convicção da presença de Deus através de seu próprio contato jubiloso ao meditar. A senda da libertação através do Kriya Yoga, essa meditação, cujo poder reside na prática. Qual fosse o problema do discípulo, o guru aconselhava a Kriya Yoga, a meditação, como solução. Só o homem superficial perde a sensibilidade às aflições do próximo. O país da cura está em nosso interior. Aos olhos de Deus, nada é grande ou pequeno. O Senhor como a única vida e o único juiz.
As distinções entre importante e não importante são seguramente desconhecidas para o Senhor. Pense na construção do átomo. Ele valoriza cada partícula. Quando eu encontrei meu mestre, ele me ensinou pela sublimidade do exemplo apenas a magnitude de um verdadeiro homem. Um homem verdadeiro é o que vive com retidão entre seus companheiros. O que compra e vende e, todavia, nem por um instante esquece Deus. O universo está representado em cada uma de suas partículas. Tudo é feito de uma única substância oculta. O mundo engloba a si mesmo numa gota de orvalho. A verdadeira doutrina da onipresença é a de que Deus se apresenta com todos os seus componentes em cada musgo e teia de aranha. Vê-se o yoga como uma técnica de pesquisa individual. Comprar e vender sem jamais esquecer Deus. O ideal é que mão e coração trabalhem juntos, harmoniosamente. Às vezes Deus planta os seus santos em solos inesperados, para não pensar ou não pensarmos que o podemos reduzir a uma regra. Os amigos agradecidos são o próprio Deus disfarçado que vela pelos seus. Uma verdade não pode ser criada, apenas percebida. A ordem divina providencia nosso futuro mais sabiamente que qualquer companhia de seguros. O mundo está cheio de crentes inseguros preocupados com a segurança externa. Seus amargos pensamentos são como cicatrizes em suas testas. Mas aquele que nos deu ar e leite desde o primeiro sopro de vida, sabe como cuidar de seus devotos, dia após dia. A inteligência aguda tem dois gumes. Pode ser usada construtiva ou destrutivamente, como uma faca para lancetar o tumor da ignorância ou para decapitar o próprio indivíduo. O que alguém não se dá ao trabalho de procurar dentro de si, não será descoberto transportando o corpo de lá para cá. Da alegria eu vim, para a alegria eu vivo, na sagrada alegria me dissolvo. Reconquista-se o paraíso perdido rapidamente através da meditação divina. O homem não é um corpo corruptível, mas uma alma vivente. Nenhum crítico mundano pode ler o secreto pergaminho do karma. Essas ações passadas, esses desejos, que ao se desenrolar, tem para cada santo um roteiro diferente. Cada santo reflete Deus à sua maneira. Para Deus não há limites. Ele que acende as estrelas e as células da carne com misteriosa refulgência de vida, seguramente pode trazer-lhe o brilho da visão aos olhos. O mestre nunca recomendou crença submissa. Palavras são apenas cascas, ele dizia. Adquira convicção da presença de Deus através de seu próprio contato jubiloso ao meditar. A chave da yoga é uma técnica que não pode ser encadernada, arquivada e esquecida com inspirações teóricas. Constituem incessantemente aí na senda de libertação através da cria, da meditação, cujo poder reside na prática, o mais eficaz recurso de salvação pelo esforço pessoal que já foi desenvolvido na busca do ser humano pelo infinito. Por meio de seu uso, o Deus onipresente, oculto em todos os homens, tornou-se uma encarnação visível no corpo de Lahiri Mahasaya.
e de alguns de seus discípulos. Deus é simples, tudo mais é complexo. Não procuremos valores absolutos no mundo relativo da natureza. O homem não pode compreender nenhuma verdade eterna enquanto não se libertar de suas pretensões. O verdadeiro laboratório é a mente, onde as leis da verdade são descobertas por trás das ilusões. Vê a gentileza amorosa do Pai onipresente. Senhor, que o teu amor brilhe para sempre no santuário da minha devoção e que eu seja capaz de despertar esse teu amor em todos os corações. O apego à família constitui uma ilusão. Se impedir que o devoto busque aquele que nos concede todas as dádivas, inclusive o dom de amar os parentes, para não mencionar o da própria vida. Do ilimitado júbilo de seu ser, o Senhor criou todos os homens, embora estejam dolorosamente limitados pelo corpo. Deus, contudo, espera que os homens feitos à sua imagem coloquem-se acima de todas as identificações com os sentidos e reatem sua união com Ele. A vida humana é assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo rumo certo frequentemente surpreende a inteligência egoísta. Só Deus dá conselhos infalíveis. Quem, senão Ele, sustenta a carga do cosmos? Agora percebo que encontrei Deus, pois sempre que a alegria da meditação volta subconscientemente durante as horas de atividade, sou sutilmente levado a adotar o procedimento correto em tudo, até nos menores detalhes. Deus é insondável, mas Ele também nos é próximo e querido. Depois que a mente foi purificada de obstáculos sensoriais pela Kriya Yoga, a meditação, fornece dupla prova de Deus. A alegria sempre nova evidencia sua existência. Ao meditar, encontramos sua orientação instantânea, sua resposta adequada a cada dificuldade. A intuição, que é a guia da alma, surge com naturalidade quando a mente se acha calma. Os pensamentos têm razões universais e não individuais. Uma verdade não pode ser criada, apenas percebida. Todo pensamento errôneo de um homem resulta de uma imperfeição, pequena ou grande em seu discernimento. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, para que, sem distorções, esta possa ouvir o conselho infalível da voz interior. A mente humana, quando livre das perturbações ou da estática da inquietude, tem o poder de realizar todas as funções dos complicados mecanismos de rádio, enviando e recebendo pensamentos ou deixando de sintonizar os indesejáveis. Assim como a potência de uma estação retransmissora é regulada pela carga de energia elétrica que pode utilizar, a eficiência de um rádio humano depende do grau de força de vontade de cada pessoa. Quanto mais profunda for a autorrealização de um homem, mais ele influenciará o universo inteiro com suas vibrações espirituais sutis e menos será afetado pelo fluxo dos fenômenos. Senhor, confio em Ti e sei que podes me ajudar.
mas tentarei de todos os modos reparar qualquer mal que tenha causado,